naquele tempo, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos replicou: Acaso sou eu judeu? Os e tua nação e os sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos. Que fizeste? Jesus observou: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus servidores haviam de lutar para não serem entregues aos judeus. Não, o meu reino não é daqui. Pilatos então insistiu: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Dizes bem, eu sou rei. E se nasci e vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Quem é pela verdade, escuta a minha voz. Alguns breves avisos. Neste dia 1º de novembro, próxima sexta-feira, é a festa de Todos os Santos e é o dia santo de guarda. Há a obrigação de assistir Santa Missa. Lá no apostolado em Osasco nós teremos missa às 18h30 e também às 20 horas. E lembrando que esse dia 1º é a primeira sexta-feira do mês, por isso depois da missa das 20 horas, como nós fazemos sempre, na primeira sexta-feira do mês, nós faremos o ato de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus diante do Santíssimo, concluindo com a bênção do Santíssimo. Então não esqueçam que dia 1º de novembro é dia santo de guarda, portanto há a obrigação de assistir a Santa Missa sob pena de pecado mortal. Aqueles que por acaso, por questão de trabalho e portanto ficam impedidos, realmente impedidos de assistir à missa nesse dia, devem então pedir a dispensa ao cura, para que assim não tenham problema de consciência em relação ao cumprimento do preceito. Próximo sábado, dia 2 de novembro, coincide com o dia de finados, a comemoração de todos os fiéis defuntos. Lá em Osasco, na sede, nós teremos às 10 horas da manhã a missa dos fiéis defuntos. No final teremos o responsório pelos defuntos com a aspersão do féretro. E à noite, às 18h30, nós teremos, como é o primeiro sábado do mês, às 18 horas, o Santo Terço diante do Santíssimo e o ato de desagravo ao Imaculado Coração de Maria, concluindo então essa devoção com a missa às 18h30 em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Um aviso muito importante também é que na sexta-feira, dia 1º, como é dia de missa de primeira classe, então os fiéis estão dispensados da abstinência de carne. Caros irmãos, esta missa está sendo celebrada pela saúde do Senhor Carlos Alberto, missa de Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, caríssimos irmãos, nós estamos celebrando esse dia de Cristo Rei. É uma festa muito significativa para a Igreja e ela é celebrada sempre no último domingo de outubro, de modo que a Igreja nos dá então essa graça, esse privilégio de celebrarmos esta festa e meditarmos sobre a realeza de Nosso Senhor, a soberania de Nosso Senhor. Primeira coisa que a Igreja hoje nos recorda é que a soberania divina ela é diferente de toda a perspectiva humana. A soberania divina ela se confunde com a própria natureza divina. Ou seja, Deus não é rei porque foi isso uma atribuição da criatura. Não foi a criatura que atribuiu a Deus ser rei. Não foi a criatura que lhe deu o poder real. Ninguém atribuiu a Deus ser rei, porque a sua soberania ela é eterna, ela é onipotente, é desde sempre para sempre. Ou seja, ela sendo de sempre para sempre eterna e sendo onipotente, ela não tem limites.
Portanto, o fato de Deus ser soberano, isso faz parte de sua própria natureza, de sua própria condição divina, de modo que a soberania divina ultrapassa então toda a perspectiva da criatura, a perspectiva humana. Deus, ao criar todas as coisas, estende então a sua soberania sobre as coisas criadas, estende o seu domínio também sobre as coisas criadas. Diferentemente do que se diz na festa de Cristo Rei da Missa Nova, em que se diz que Deus Cristo é o Rei do Universo. Esse Rei do Universo é um Rei que o seu poder se restringe às coisas criadas. É um Rei do Universo, do Universo. Ele provém do Universo. Está exatamente aqui mostrando uma condição divina ao par das outras divindades pagãs, né? E um Deus que provém do universo e ele só domina o universo. É muito sutil e nós tivemos que tantas vezes engolir isso aí em homilias e sermões, né? Ouvindo sobre a festa do Rei do Universo. O Rei Deus não é Rei do Universo. Deus, ele é Rei de todas as coisas, né? Criadas, né? Visíveis e invisíveis, né? Ele é soberano, ele é Rei antes de todas as coisas existirem. Ele é eterno e todo-poderoso. É um reino eterno e universal e todo-poderoso. Depois sim é universal, ao ser criado todas as coisas. De modo que, caríssimos irmãos, nós aqui compreendemos o significado da realeza divina, e isso também nos dá o conceito do que significa a soberania humana. O poder do imperador, o poder do rei. E São Tomás de Aquino explica isso na Suma Teológica, usando o evangelho desse domingo, da festa de Cristo Rei, em que São Tomás ele toma aquela parte em que Pilatos diz para Nosso Senhor: não vês que eu tenho o poder de te libertar ou te condenar? Então Nosso Senhor responde a Pilatos: não terias nenhum poder sobre mim se não fosse te dado do alto. Então São Tomás de Aquino comenta que Nosso Senhor, ao dizer isso a Pilatos, Nosso Senhor está reconhecendo que toda a autoridade vem de Deus e que, portanto, o soberano recebe uma autoridade vinda de Deus, uma autoridade delegada por Deus. Portanto, a soberania humana é uma soberania por delegação, é uma soberania vicária, recebe de Deus, né? O vicariato recebe a delegação de usar o poder, a autoridade para o governo de um povo segundo as coisas temporais, segundo os assuntos temporais. Já o governo de um povo segundo as coisas espirituais é o governo do Papa, que é o imperador, que é o soberano, é o imperador. Porém, ele é o imperador universal. Não seria o Papa somente o imperador da Diocese de Roma ou o imperador da Itália, não. O Papa, sendo aquele que recebe de Deus o poder para o governo das coisas espirituais, ele então tem um poder, uma soberania e um império universal em todo o mundo. De modo, caríssimos irmãos, que esse é o sentido do poder do imperador, um poder que vem do alto. Ou seja, o poder do imperador não vem do povo. Do povo vem a aclamação, vem a submissão, né, ao imperador. A aclamação manifesta a submissão do povo, do seu povo ao seu imperador. Mas o poder vem de Deus, Deus eterno e todo-poderoso. Nós rezamos na oração da Santa Missa:
Deus eterno e todo-poderoso. Todo o poder só pode vir de Deus. E esse poder é delegado de uma maneira limitada, claro, para o soberano, para que ele então possa governar segundo as coisas temporais, os assuntos temporais. E ao Papa, segundo os assuntos espirituais. Porém, este poder temporal está submisso ao poder espiritual. Por quê? Porque a vocação do homem neste mundo é se preparar para ir ao céu. De modo então que as coisas temporais devem ser ordenadas de tal maneira a servir às coisas espirituais e assim realizar o homem na sua verdadeira vocação, no seu verdadeiro destino, que é a pátria eterna. Portanto, vivendo neste mundo submisso ao soberano nas coisas relativas à pátria terrestre, aquela pessoa, aquela alma se prepara então para a pátria celeste. Portanto, o poder temporal está submisso ao poder espiritual. Assim foi estabelecido por Deus nosso Senhor, assim Deus nosso Senhor ordenou todas as coisas, para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação, para a nossa própria santificação. Por isso que a igreja, após gozar de liberdade, de modo bem pontual a partir de Constantino, ela estabeleceu então o poder temporal sob o poder espiritual, a união da igreja e do Estado. O Estado é uma criação humana, pela lei natural. A necessidade levou à criação humana do Estado para o governo e a ordem das coisas temporais, para a ordem da vida social. A igreja, ela então manifesta o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o mundo, para então ordenar o mundo nas coisas que dizem respeito às questões espirituais, ou seja, que diz respeito à santificação e à salvação das almas. Esta é a missão da igreja, que ela opera através da remissão dos pecados, através da santificação, através dos sacramentos. De modo assim, caríssimos irmãos, que a união da igreja e do Estado se dá não de maneira, não podemos dizer, não de uma maneira igualitária, não com par a par, mas se dá de maneira hierárquica. O poder espiritual está sobre o poder temporal, ou seja, a igreja está sobre o Estado. É assim que se dá a união entre a igreja e o Estado. O poder do Papa está sobre o poder de qualquer imperador, sobre o poder de qualquer rei. De modo que todo imperador e todo rei deve então governar o seu povo nas coisas que diz respeito ao tempo, as coisas transitórias. Deve governar segundo a lei de Deus, segundo a fé e segundo a moral católica. Isso chegou ao auge na Idade Média, em que a sociedade era de tal maneira organizada, de tal maneira ordenada, em que no mundo, apesar das guerras isoladas, se gozava de grande paz no mundo ocidental. Se gozava de grande harmonia, de grande tranquilidade, onde não havia grandes crises políticas. Havia sim algumas crises aqui e ali, mas eram logo sanadas, logo pela intervenção do Estado e também da Igreja, que resolviam as coisas através de tratados, através de acordos, e que portanto estabeleciam tudo para o bem das pessoas, sobretudo para o bem de suas almas, o seu bem temporal e o seu bem espiritual. De modo que sempre foi preocupação dos papas, no decorrer da história da igreja, que os governantes sempre governassem de maneira então a facilitar a vida dos povos, para sempre ordenar-lhes a vida temporal e material, para que as coisas materiais não fossem uma preocupação primeira, para que os povos tivessem como principal preocupação a sua santificação,
e a sua salvação. Chegando na Revolução Francesa, nós temos a separação da Igreja e do Estado. E o grande brado da Revolução Francesa foi justamente desunir a Igreja e o Estado e combater o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que aquilo que os judeus gritavam e bradavam com ódio diante de nosso Senhor, sendo julgado por Pôncio Pilatos, que disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. E eles lá gritavam: nós não temos outro rei a não ser César. Uma grande hipocrisia dos judeus, uma grande contradição, porque eles estavam completamente organizados para fazer uma insurreição contra o Império Romano e não queria estarem submissos ao Império Romano, porque Israel era até então uma província do Império Romano, tanto que lhe pagava impostos. Mas para matar nosso Senhor, para não aceitar o seu reinado, para subjugar nosso Senhor, eles então tiveram o atrevimento de dizer: nós não queremos que Ele reine sobre nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outro rei a não ser César. Isto ecoou pela história, chegando sobretudo na Revolução Francesa, sem falar da Reforma Protestante, que tudo na verdade surgiu ali, mas o grande marco, o grande ápice foi a Revolução Francesa, que causou então a ruptura entre a Igreja e o Estado, a separação entre a Igreja e o Estado, bradando então aquele ecoar que vieram dos judeus quase 2 mil anos atrás: nós não queremos que Cristo reine sobre nós, não queremos que a Igreja esteja sobre nós, nós não queremos a Igreja sobre o Estado, não queremos o poder espiritual sobre o poder temporal. O Estado agora que rege tudo, o Estado é Deus, o chamado Estado laico, que foi, vamos dizer assim, instituído oficialmente, podemos dizer assim, pela Revolução Francesa, o Estado laico, onde não há espaços para Deus na sociedade, na vida familiar, nas instituições, na nação, em nada, na vida do trabalho, não há espaço para Deus. Nós não queremos que Ele reine sobre nós. O que os judeus gritaram lá, 2 mil anos atrás, no julgamento de Santo Pôncio Pilatos, ecoa agora então através da maçonaria judaica. Nós não queremos que Ele reine sobre nós, não queremos que a Igreja esteja sobre nós. No século passado, então, o Concílio Vaticano II foi o responsável por realizar a mesma coisa dentro da estrutura da Igreja. Através da infiltração e ocupação de espaço, realiza-se uma espécie de Revolução Francesa dentro da estrutura da Igreja. Nós não queremos, mais uma vez, nós não queremos que Ele reine sobre nós. Por quê? Porque instituiu-se o ecumenismo. Se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus ao lado de outras divindades pagãs, isso leva então ao conceito ateu de que não há o verdadeiro Deus, que Deus é uma imagem de cada pessoa, é uma imagem criada por cada povo, por cada tradição cultural, por cada religião. Portanto, pode haver vários deuses ou várias concepções de Deus. Deus está em todas as religiões, não só nas religiões, Deus está também na natureza, está em todas as coisas criadas. A própria coisa criada é o próprio Deus, o panteísmo. Tá? Então, foi todo esse relativismo, levou-se então a concepção de que não há um verdadeiro Deus, portanto não há uma verdadeira igreja, não há uma verdadeira fé. Há sim uma série de religiões que professam aí uma divindade, e assim, portanto, se não há um verdadeiro Deus, não há um verdadeiro rei, então, portanto, não há por que Ele reinar sobre nós. De modo assim que o Concílio Vaticano II chancelou o Estado laico,
de forma a então colocar a própria hierarquia da igreja, a estrutura da igreja, a favor do Estado laico e a serviço do grande brado judaico e hoje judaico-maçônico. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Não temos outro rei a não ser César. Não temos outro rei a não ser o homem. O Estado é Deus. O Estado que dita a norma moral. É o Estado que dita como as pessoas devem viver. É o Estado que cria as leis. É o Estado que resolve tudo. E as pessoas devem obedecer ao que o Estado manda fazer. É o que está acontecendo no nosso país atualmente. Estamos escravos do Estado. E é o Estado que determina tudo. Não é a igreja, não é o poder espiritual, não é o poder da igreja, não é Cristo que deve mandar. É o homem que se fez Deus e que, portanto, sabe tudo e manda tudo o que ele quer fazer. É a ditadura do Estado laico. A própria Constituição brasileira, que começa com um parágrafo: todo o poder emana do povo, está aí consagrando o Estado laico. Todo o poder emana do povo. E nós rezamos a missa: Deus eterno e todo-poderoso. Todo o poder emana de Deus. O todo o poder emana do povo significa que o Estado, representando o povo, ele então concentra todo o poder. Então o Estado é Deus. Todo o poder vem do Estado. Sem percebermos, a Constituição de 88 foi feita de tal maneira a colocar o Estado como Deus. Porque todo o poder emana do povo e o povo então escolhe o seu representante e concentra todo o poder nele. Então todo o poder não vem de Deus, vem do povo. E o povo então é escravizado por esse Estado que se diga, que se faz Deus, que é um Estado laico. É um Estado sem Deus porque Ele é Deus. E assim, caríssimos irmãos, a igreja hoje nos lembra sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele é Rei e soberano desde toda a eternidade, esse reinado deve estar entre nós, na vida social. Por isso que nosso Senhor diz no Evangelho de hoje, diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu teria um exército, meus guardas viriam e eu não estaria aqui, sendo subjugado, sendo interrogado e preso, injustamente. O meu reino não é deste mundo. E interrogado por Pilatos se ele é rei, o Senhor responde: sim, eu sou rei. E por isso que vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E quem ama a verdade, escuta a minha voz. O Senhor diz que Ele é rei. Mas que esse reino não vem deste mundo. Então Ele não é o rei do universo, o rei da coisa criada. Ele é o rei do céu, que existia e existirá eternamente, e da terra, que foi criada e que um dia terá um fim. Ele é o rei do céu e da terra. E ele então manifesta o seu reinado e estende o seu reinado sobre o mundo para elevar o mundo à condição sobrenatural pela remissão dos pecados, pelos sacramentos, para que o homem seja salvo, para conduzir o homem ao verdadeiro reino, que é o reino eterno, do qual seremos participantes pela misericórdia de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus. Mas o seu reino não é daqui. O reino eterno não acontece aqui. Ele se estende no mundo para levar os homens ao seu reino eterno, ao seu reino celeste. De forma, caríssimos irmãos, que nós devemos fazer o nosso apostolado pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, um ex-presidente da República, foi presidente do Brasil na década de 90, numa discussão em que a igreja conciliar, estava numa discussão aí sobre questão de aborto
e liberação das drogas, e insistindo que é proibido e tudo aquilo. O tal presidente respondeu numa entrevista: a igreja deve ficar na sacristia, que a igreja não deveria se intrometer em assuntos sociais, em assuntos políticos e legislativos. Esse homem estudou na França e lá estudou sociologia, e essa frase dele, que a igreja deve ficar na sacristia, é uma frase recorrente entre os revolucionários da Revolução Francesa. Isso significa que Cristo deve ficar preso na sacristia. Ele deve reinar lá dentro da igreja da capela, às portas fechadas. Ele deve reinar dentro lá das catacumbas. Ele deve reinar lá escondido, não no meio do povo, no meio da sociedade, na vida social, nas leis, na economia, nas instituições públicas, nas famílias, nas casas, não. É isso que eles querem: destruir o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o nosso apostolado faz um movimento contrário. Certa vez, em 2022, eu fiz uma novena na paróquia onde eu estava, uma novena pelo Brasil na época das eleições de 2022, rezando pelo Brasil. A novena, pedindo que livre o Brasil do comunismo, cada dia uma intenção, para que livre o Brasil do comunismo, pela restauração da monarquia no Brasil, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Fui chamado pelo bispo para explicar a questão da novena. Então, o bispo auxiliar foi muito educado, muito cordial, mas me transmitiu o pensamento do arcebispo, dizendo que foi muito bom eu ter feito uma novena, rezando pelo Brasil, que infelizmente muitas paróquias, padres fazem campanha a favor da esquerda, a favor dos partidos de esquerda aí, e que ficam fazendo campanhas políticas, e que não é isso que eu estava fazendo. Eu estava rezando uma novena pelo Brasil, e que é isso que deve ser feito mesmo, tal, elogiou, daquela maneira que eles fazem, primeiro elogio para depois colocarem as proibições deles. Então ele disse, mas uma coisa chamou a atenção do arcebispo, que são essas intenções pela restauração da monarquia no Brasil, um pensamento contra o que a igreja ensina, contra o pensamento do Francisco, o pensamento do Colégio Episcopal aqui da Arquidiocese de São Paulo. Outra coisa, pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa que já não tem mais cabimento hoje, né? Onde que temos tantas religiões, em que temos tantas culturas, tantas manifestações de fé, de crença. Portanto, o pensamento do arcebispo, de nós bispos auxiliares, e também do clero e da comunhão da Diocese de São Paulo, não pode aceitar uma coisa dessas. E que, portanto, o Senhor retire aquilo da internet e diga aos fiéis que o Senhor se enganou nas Santas Missas e que o Senhor não vai fazer mais isso. Então eu disse para ele que eu não ia tirar da internet e que não ia dizer aos fiéis. Argumentei com ele, indo a fatos históricos, porque a gente já sabe que a gente já conversa sobre essas coisas, a gente já sabe quais são os argumentos, né? E lembro que cheguei na casa paroquial, a primeira coisa que eu fiz foi repostar toda a novena e cada intenção da novena para mostrar que realmente não ia fazer aquilo. Tá? E dia 19 de outubro do ano passado, que é a festa de São Pedro de Alcântara, nós inauguramos a confraria, o apostolado de São Pedro de Alcântara, que é o nosso apostolado. E nem 10 dias depois, 7 dias depois, a festa de Cristo Rei, um domingo como hoje, nós então, como sempre, anunciamos nossas festas. Nós anunciamos na internet a festa de Cristo Rei, a missa cantada e tudo mais, né? Uma festa bonita, né?
no último domingo de outubro, conforme o calendário tradicional, claro, que sempre a gente estava aí divulgando nos meios sociais, nas redes sociais. E no sábado à noite, no dia anterior a esse domingo de Cristo Rei, no ano passado, recebo, umas quase 10 horas da noite, a ligação do arcebispo, indignado, nervoso, dizendo que coisa é esta, dessa festa de Cristo Rei. Se nós celebramos a festa de Cristo Rei no 34º domingo do tempo comum, que dá ali mais ou menos já o último domingo de novembro, 1º de dezembro, antes do Advento, onde já se viu isso, e que o senhor amanhã não vai celebrar essa missa, que é a missa tridentina, e o senhor não vai celebrar essa festa de Cristo Rei, e não vai celebrar essa missa tridentina aí, e o senhor vai celebrar a missa nova, a missa normal que a diocese celebra. Isso é uma desobediência ao Francisco, ao ciclo da igreja, à liturgia da igreja, ao Concílio Vaticano II, à reforma litúrgica e tudo mais que a gente já sabe. E eu disse a ele: não, amanhã eu celebrarei a missa tridentina, a festa de Cristo Rei, conforme o calendário tradicional, porque a missa tridentina serve o calendário tradicional, não o calendário novo. Apenas, eu digo com muita simplicidade e com muita firmeza. Irei celebrar sim, não vou deixar o povo sem missa. Aliás, nunca mais deixarei de celebrar a missa tridentina. Então ele me disse: se o senhor fizer isso amanhã, o senhor pode arrumar suas coisas e vai embora da paróquia. Eu falei: pois não, com o maior prazer. Eu vou celebrar a missa e depois vou arrumar minhas coisas e vou embora da paróquia. Ele não esperava, eu acho, a minha intrepidez. Não estava preparado para a minha intrepidez. Ao ponto que ele foi argumentando: o senhor tem que se lembrar que o senhor deve obediência ao bispo, o senhor prometeu obediência na ordenação, o senhor deve obediência ao seu bispo, portanto o senhor deve obedecer. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Uma ordem que se coloca contra a sabedoria divina, eu não posso obedecer. E eu percebi uma grande indignação, quase uma raiva, porque era a festa de Cristo Rei. Porque era a festa de Cristo Rei. Não foi outra festa. Tantas festas que foram divulgadas, por que na festa de Cristo Rei? Eu senti ali o demônio indignado de uma missa tridentina sendo celebrada na festa de Cristo Rei. Porque no calendário novo, da missa nova, esta festa de Cristo Rei, que foi chamada de Cristo Rei do Universo, como já expliquei, ela foi colocada para o final do ano litúrgico da missa nova, no 34º domingo, com a desculpa de que todos os evangelhos do tempo comum, do decorrer do ano, depois do Pentecostes, eram evangelhos que falavam sobre o reino de Deus, as parábolas de Nosso Senhor falando sobre o reino de Deus, e que todos esses evangelhos, todo esse sistemário, ele é então coroado pela festa de Cristo Rei. O Rei do Universo, que manifestará o seu reinado, esse é o pensamento da missa nova, que manifestará o seu reinado no fim dos tempos, na sua segunda vinda. Ou seja, ele não reina agora, ele não reina aqui. Ele só vai reinar na sua segunda vinda no fim dos tempos. Então não há reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que a reforma litúrgica fez, de uma maneira muito sutil, quase imperceptível, tanto que antigamente os padres antigos que vieram do pré-concílio nem sequer perceberam isso. Alguns sim, mas a maioria dos padres nem perceberam isso. Então não há o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. E me lembro que naquela conversa com o bispo auxiliar, ele me disse que o arcebispo era contra a monarquia, a volta da monarquia no Brasil, e esse não é o pensamento da igreja. A igreja não quer a volta da monarquia, a igreja não quer as monarquias, a igreja quer a república, porque foram as repúblicas que facilitaram e promoveram o crescimento de dioceses no país. Que se hoje nós temos muitas dioceses do país, é por causa da república que trouxe isso. Realmente, durante o Império, não havia muitas dioceses no Brasil.
né? Tinham poucas dioceses que compreendiam todo o país, né? Que é uma coisa muito relativa, né? E a igreja não deixa de estar presente por causa de poucas dioceses. Aliás, poucas dioceses é até melhor para o governo e para a organização. Mas ele veio com esse argumento, né, para rechaçar a monarquia. E rechaçando a monarquia não se está se desprezando simplesmente um regime político, né? Não é isso. Mas a ordem estabelecida por Deus. Que Deus é o verdadeiro soberano, que delega o seu poder ao imperador para os assuntos temporais, que delega o seu poder ao Papa para os assuntos espirituais, e que este poder espiritual está sobre o poder natural. Quando eu disse isso a ele quase que cai da cadeira. Não, isso é um grande erro. O poder espiritual não pode estar sobre o poder temporal. O poder temporal deve estar totalmente livre para fazer o seu trabalho, aquilo que lhe compete, as coisas naturais, as coisas temporais. Não, a igreja não tem que se meter em questões temporais. Então, nós vemos aqui a revolução agindo, salta aos olhos, né? A revolução agindo para destruir o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, usando não somente o Estado laico, mas também usando a estrutura física da própria igreja, que trabalha contra o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que ele não reine sobre nós. É a batalha do demônio, os seus revolucionários espirituais, os seus anjos decaídos, com os homens revolucionários que trabalham então para o demônio, que não querem o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, não querem o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E certa vez o Marcelo Lefebvre conta que numa conversa com o então cardeal Ratzinger, ele então disse que não poderia fazer mais acordos com Roma, porque a Fraternidade São Pedro não podia fazer mais acordos com Roma, porque a fraternidade trabalhava para a cristianização do mundo, para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme os papas sempre ensinaram, até Pio XII. E a igreja conciliar trabalhava de uma maneira completamente oposta para a descristianização do mundo e contra o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há como fazer acordo com quem é inimigo de Deus, com quem é inimigo da fé, com quem é inimigo da igreja, usando a própria estrutura da igreja contra ela, e usando a própria estrutura do corpo místico de Cristo, contra a cabeça. Não pode haver maior orgulho, soberba e insolência do que esta. Portanto, caríssimos irmãos, o nosso apostolado tem tantas finalidades, sim, mas a finalidade principal para a salvação das almas, porque esta é a grande objetivo do apostolado, da missão da igreja, a salvação das almas. Isso passa pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós queremos ter famílias livres, não escravas do Estado? Como é que nós temos que ter uma propriedade para a nossa família poder viver, para poder ali conviver em paz? Como é que nós poderemos ter uma vida social ordenada? Como que nós teremos colégios católicos para as crianças, para os jovens serem educados segundo a doutrina católica? E o conhecimento real das coisas, o conhecimento da realidade, o conhecimento da filosofia, o amor pela verdade, o conhecimento da verdadeira arte. Como que nós vamos formar as crianças e os jovens, né, num verdadeiro colégio católico, né, se nós não trabalhamos, fazemos apostolado para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós queremos fugir do mundo, nós queremos comprar um terreno, construir nosso mundinho, vamos fazer uma escolinha lá, vamos fazer um hospitalzinho católico, nós vamos arar a terra, nós vamos plantar, nós vamos comer, meu Deus do céu.
Nós não temos costume nem de jogar água numa planta todo dia em casa. Imagina cuidar da terra e arar a terra, ter um terreno e construir casas e condomínios e viver da natureza. É um grande disparate isso aí, né? É uma grande ilusão. Nós somos urbanos, né? Não temos criação na roça, no campo, né? Então temos que ter o pé no chão, né? E o que temos não é fugir do mundo, é enfrentar o mundo. O que temos que fazer é fazer apostolado. Não é eu garantir minha família lá e o restante que se dane, né? Eu reuni egoisticamente os meus interesses, a minha vidinha. Vou viver uma vidinha isolada de tudo, o meu mundo católico. Vou criar o meu mundo católico aqui e o restante que se vire, né? Com certeza isso não agrada a Deus nosso Senhor. Temos que trabalhar pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que fazer apostolado verdadeiro. Ontem eu vi em Aparecida, fizemos uma romaria Aparecida, e eu vi lá um grupo de católicos tradicionais com estandartes e pararam em frente à basílica, tiraram uma foto lá e começaram a bradar: Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! De maneira bem enfática, bem convicta, bem enérgica: Viva Cristo Rei! Como faziam os cristãos, né? Com o meu grupo eu não fiz isso e não vou fazer isso tão cedo. Porque para levantar estandartes e gritar Viva Cristo Rei, precisamos ter disposições interiores de um cristão que foi metralhado por amor de Cristo, que antes de tomar o tiro gritava Viva Cristo Rei e morria por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós fazermos isso diante dos outros, olhando numa praça como de Aparecida, em frente à basílica repleta de pessoas, gritar Cristo Rei, levantando estandartes, temos que ter o ânimo para dar a vida e derramar o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ser verdadeiramente católicos para fazer isso. Devemos ser verdadeiramente tradicionalistas, católicos tradicionalistas realmente para fazer isso, né? Dispostos a morrer por Cristo, a ter uma vida ordenada para Cristo. Nós ainda estamos no modernismo, nós ainda temos um pensamento modernista, nós ainda somos católicos modernistas que vão na missa tridentina, onde cada qual ainda está preocupado com o seu horário de missa. Somos misseiros, não cristeiros. Temos que reconhecer isso com humildade, com consciência, com honestidade diante de Deus. Nós não somos cristeiros, nós somos misseiros. Nós temos horário de missa aqui, estamos preocupados não em fazer apostolado, em salvar as almas. Nós realmente estamos preocupados com o nosso interesse pessoal, né? Temos os nossos grupelhos, nossos grupinhos, que se reúnem, né, de maneira sorrateira, né, planejando aí um futuro, planejando uma coisa completamente ilusória, né, de encontrar um cantinho e criar um mundo católico. E estamos esquecendo que para nós sermos católicos de verdade, temos que abraçar totalmente a tradição. Temos que desagarrar-nos totalmente dos erros contra a fé. Temos que abandonar totalmente o modernismo. Não podemos seguir o erro. Não podemos seguir apóstatas. Não podemos seguir impostores que usam a estrutura da igreja, as vestes da igreja, para ensinar o erro e atentar contra ela. Que usa as prerrogativas da igreja para danar as almas, e que fazem isso atualmente abertamente, sem nenhum escrúpulo, que dizem que Deus é o Deus de todas as religiões, e que é assim mesmo, e é isso mesmo, e que são a favor de todo tipo de erros, são a favor dos gaysistas, são a favor de aborto, são a favor de tudo que é errado. E aqui nós estamos ainda
atregados a esse tipo de gente, a essa gente bandida, né? Porque são estelionatários da fé, é um estelionato. Você ensinar o erro contra a fé católica, dizendo que é católico. É um estelionato da fé. E são bandidos, porque eles sabem que estão ensinando o erro, e são pertinazes, eles querem o erro. Eles querem o erro. Você dizer a eles, vocês são heréticos? Muito obrigado, é isso mesmo, eu sou mesmo. Os impostores dizem isso. Francisco, os seus cardeais aí, os seus bispos, se você dizer, vocês são heréticos, ele vai ficar muito feliz, mas é o que eu sou. Eles admitem isso. Eles querem o erro, eles querem a heresia. Eles trabalham contra a verdade católica. Então nós devemos deixar de ser católicos misseiros, digo assim de uma maneira, né? Você só quer a missa, horário de missa, né? Pode ser um padre modernista, pode ser um padre herege, qualquer um que celebra, não importa, né? É importante ter um padre para celebrar a missa lá no sítio, na fazenda, onde for, lá eu vou, né? Mesmo que horário que a missa nem é dominical, eu vou lá, porque tem algum interesse que me leva até lá, né? E não quero me apartar dos erros, não quero me apartar dos impostores, né? Eu crio o meu grupelho, né? Faço os nossos encontros, nossos churrasquinhos, né? E nós queremos então comprar um terreno e criar um mundo católico, e lá vivemos nossa vida em paz, sem intromissão, com tranquilidade, armados, né? Não sei onde vão encontrar armas para isso, armados. E então lá não precisaremos fazer apostolado, nós temos nossa comunidade, teremos ali o nosso condomínio católico, tudo católico, anjo católico, vai ter um padre lá também, ele vai lá ajudar a gente lá, né? Esse padre não sou eu. Esse padre não sou eu. Então, esse padre não sou eu. Então vai ter um padre lá, é modernista, não tem problema, ele celebra a missa lá, e não importa. E vamos então fazer o nosso reinaldinho, nosso reino. Mas não é o reino de nosso Senhor Jesus. Portanto, caríssimos irmãos, devemos abandonar essa mentalidade que é revolucionária, que é do mundo, que é soberba, que é egoísta, que é mesquinha. Deixarmos de ser católicos misseiros para nos tornarmos católicos tradicionais, para sermos cristãos, aqueles que estão com ânimo interior para derramar seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, para dar sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo, para que aí sim um dia possamos aí na rua, numa procissão, numa manifestação, o que seja, levantar nossos estandartes, o estandarte do Instituto São José, o estandarte do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, levantar nossos estandartes e gritar, viva Cristo Rei! E se alguém nos dar um tiro naquele momento, morreremos felizes. Alguém que está somente preocupado com a sua missa dominical, com o seu horário de missa tridentina, e quer construir um terreno para construir uma casinha e lá fugir do mundo, está disposto a morrer por Cristo Rei? Está disposto a morrer pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que este pode bradar no meio de todo mundo, levantando o estandarte, viva Cristo Rei, viva o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Será que esse grito não é um grito hipócrita? Não é para mostrar para todo mundo ver? Não é para satisfazer o ego e a vaidade? Será que é real essa palavra? Será que ela vem da nossa sinceridade, do profundo da nossa alma? Viva Cristo Rei! Será que somos dispostos a morrer por nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos dispostos a romper totalmente com essa estrutura conciliar que está aí, que é uma grande graça, a romper totalmente com o modernismo, com o estilo de vida modernista, com o estilo de vida pagão que nós levamos. Estamos dispostos a romper totalmente. Não basta o nosso véu, o nosso saia, o terço, o terno, a gravata, o broche de Nossa Senhora. Não basta o jejum e a abstinência de carne. Não basta as nossas mortificações diárias. Não basta uma confissão lá de vez em quando. Não basta isso. Temos que nos entregar totalmente nas mãos e na vontade de Deus. Estar totalmente dispostos a servir a Deus nosso Senhor, a ter a vida totalmente ordenada para Deus, para que aí sim, fazendo o verdadeiro apostolado pela salvação das almas,
nós possamos então gritar, né? Viva Cristo Rei, né? Viva Cristo Rei, como a alma de um cristeiro que está disposto a tudo por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que está disposto até mesmo a amar o seu próprio sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele reine sobre nós, que nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós. Então trabalhemos para isso, porque o reino dele vai prevalecer. Ele já tem a vitória decretada, nosso Senhor já disse, o príncipe deste mundo já está condenado. Quando ele morreu por nós na cruz, este mundo com o seu príncipe, que é o demônio, já foi condenado, já perdeu. A vitória é com Cristo Rei. Com Ele está a vitória. Portanto, para estarmos do lado da vitória, temos que estar juntos com nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa confissão em dia, a confissão frequente, a missa aos domingos e dias santos de guarda, conforme os ensinamentos perenes da igreja, não conforme as regras modernistas, ou o que dizem aqui e ali, né, o que é e o que não é. De uma fé íntegra, sem mistura com erros. Se quero o erro porque o erro me convém, é mais fácil, é mais cômodo, né? Então eu vou procurar aquilo que está meio católico e meio errado, mas não tem problema, porque me interessa. Então esses não estarão com Cristo Rei da vitória, né? Então devemos ser totalmente do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, né? Porque aí teremos a vitória, porque a vitória já está decretada. Basta nós estarmos do lado dele com tal ânimo interior, a ponto até mesmo de derramarmos o nosso próprio sangue, se for preciso. Mas nosso Senhor muitas vezes não pede derramamento de sangue, Ele pede no dia a dia, os sacrifícios diários, pela fidelidade, né, a vida de oração, o santo terço diário, a meditação, o estudo do catecismo. São nessas coisas que Ele nos pede o martírio diário, quando lutamos contra a nossa preguiça, contra a nossa tibieza, contra o nosso cansaço, nossa má vontade, né? Quando nós nos mortificamos realmente, quando realmente somos determinados a sermos santos, né? São nessas coisas que Ele pede o martírio. Se caso Ele pedir o martírio, no momento extremo para nós, se nós estivermos vivendo como verdadeiramente católicos, tradicionais, na tradição católica e apostólica, livres e apartados de todo o erro do Concílio Vaticano II, do modernismo e da Igreja Conciliar que está aí sim, totalmente voltados, unidos a Cristo Rei, nós teremos a vitória sobre o mundo. Por isso que nosso Senhor nos diz, na batalha, nesse combate que estamos vivendo entre tantas crises, como na crise da igreja, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Essa crise da igreja não é da igreja por o místico de Cristo. É uma crise da igreja visível que está no mundo. É um problema no mundo. Não é um problema do corpo místico de Cristo. Não é um problema que vem da cabeça, que é Cristo. É um problema que está no mundo. A igreja triunfa sobre todas essas vicissitudes históricas. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, que nos dê a graça de tirarmos desta festa de Cristo Rei sérias resoluções para conduzir a nossa conduta, a nossa vida, para determinar a nossa conduta, para conduzir a nossa vida ordenada totalmente para Deus nosso Senhor. Que Ele reine sobre nós, que realmente o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso apostolado, pela graça de Deus nosso Senhor, pela sua misericórdia, possa então estar presente nas nossas instituições, nossa terra de Santa Cruz, estar presente no Estado, estar presente na Constituição, nas leis, estar presente nas instituições públicas, nas escolas, nos colégios católicos, deve estar presente nossa família, entre nossos parentes, que é mais difícil fazer apostolado, e é ali que temos que fazer um apostolado mais intenso ainda. Que seja presente nos nossos apostolados como esse, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja nas ruas, nas casas, nos prédios, com os crucifixos, com as imagens de Nossa Senhora, com os cruzeiros, com todos aqueles sinais da fé católica, que a Igreja Católica seja exaltada sobre o mundo, que o poder espiritual subjugue o poder temporal para que realize a vontade de Deus. E assim, caríssimos irmãos, tiremos aqui propósitos que nos levem a viver esses valores até o ponto de dar a vida por eles, se for necessário.
com certeza Nossa Senhora não negará os nossos pedidos fervorosos, não nos deixará faltar a graça necessária para colocarmos em prática esses propósitos que tiramos desta festa de Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.